Oi, meu nome é Rodrigo e bem-vindo de volta ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre o meu segundo semestre cursando Engenharia Química. A partir do segundo período, você já começa a ter contato com o portal da universidade, que varia, de universidade para universidade. Lá onde eu faço, a gente chama o portal de IDUF. E, inclusive, eu estou pensando em fazer um vídeo sobre o portal, inscrições, disciplinas, até porque já está chegando, já é semana que vem que eu me inscrevo para as disciplinas que eu vou cursar agora, em 19.1. Mas hoje eu vim falar do meu segundo semestre. Como eles abrem essa oportunidade de a gente mexer no portal, a gente tem a oportunidade de puxar mais disciplinas do que o período letivo exige, Tem gente que gosta, eu gosto, por exemplo. E eu fiz isso no segundo período. Eu puxei 2 disciplinas a mais. No segundo período eram 6 disciplinas obrigatórias do período e eu puxei mais 2. Eu só adiantei matéria, não puxei optativa, até porque nesse período ainda não podia puxar optativa. Mas eu puxei 2 matérias obrigatórias que viriam mais pra frente. Então, vamos lá. As obrigatórias do período que eu puxei foram Física 1, Física Experimental 1, Cálculo 2B, Cálculo 2A, Química Analítica 1 e Química Analítica Experimental 1. E aí eu puxei mais 2 obrigatórias do terceiro período, que seria em 18.1 no caso, mas acabou sendo em 17.2, que foram Programação de Computadores e Fundamentos do Desenho Técnico. Antes de tudo, não esquece de curtir aqui embaixo e assinar o canal. Falando um pouco mais sobre a matéria de programação, em programação eu não sabia programar nada quando eu cheguei. A gente aprendia Fortran antigamente, hoje em dia mudou a linguagem. Eu fui a última turma de Fortran. Mudaram para Python, estão ensinando Python em vez de Fortran. E programação é o básico de programação mesmo que a gente aprende. A gente aprende if, a gente aprende do, a gente aprende do while, a gente aprende basicamente ferramentas de looping, ferramentas de conta, e a gente teria que apresentar um trabalho no final da disciplina, que a gente acabaria tendo que usar tudo isso. O trabalho foi um pouco mais simples, a gente não teve que mexer nem com matriz, nem com arquivo. O trabalho foi simplesmente fazer uma lista telefônica, fazer alguns comandos nessa lista telefônica, como procurar algum contato, ordenar os contatos por ordem crescente, procurar contrato por número, por nome. E acho que era só isso que o trabalho pedia. Era bem simples o trabalho. E o que complicava mesmo era na hora da apresentação. Porque aí você tinha que saber todo o programa, porque cada peça do programa estava ali. Então, basicamente, você realmente tinha que aprender a programar e entender o programa que você fez. Se você conseguia fazer isso, você se dava bem no trabalho. Programação foi isso, foi bem simples, na verdade. Voltando, então. Nossa, tá sem açúcar. Outra matéria que eu cursei nesse período foi o Fundamentos do Desenho Técnico, que eu também não devia ter cursado nesse período, não devia. Eu puxei antes da hora. Nesses Fundamentos do Desenho Técnico, a gente basicamente aprende vistas e como transformar de um sólido em 3 dimensões para uma vista e de uma vista para um sólido em 3 dimensões. E tem uma determinada quantidade de regras, a gente aprende a fazer cotagem, a gente precisa de uma quantidade imensa de materiais. A gente precisava... Acho que eu ainda tenho minha pasta também. Peguei a pasta, essa aqui é minha pastinha de desenho técnico. Não tá tudo aqui, porque tem coisa que eu uso hoje em dia, tipo compasso e as folhas A3. A gente usava folha 3 ou A2, não lembro. A gente tinha que usar escalímetro, a gente tinha que usar esses triângulos aqui, que eu não lembro o nome. Justamente para o desenho ficar reto e a gente ter todas as dimensões. Então a gente aprende uma série de técnicas de como trabalhar na folha, usando várias regras para fazer um canto reto. E basicamente isso. Inclusive, saiu o vídeo agora, que eu vou deixar aquele vídeo lá do Bullet Journal que eu mostrei a borracha, foi aí que eu comecei a usar ela. Essa borracha aqui da Trident, eu não sei o nome. Não sei como é que se pronuncia. Eu descobri ela realmente lá, porque lá a gente precisava de uma borracha mais macia, que não soltasse tanto farelo, sabe? E essa borracha não solta tanto farelo. Mas então o desenho foi isso, não teve nenhuma prova, a gente era dividido em exercícios e trabalhos. Aí era uma aula de exercício e uma aula de trabalho. Aí
Basicamente a gente aprendia a fazer na aula de exercício e na aula de trabalho a gente aplicava aquilo que a gente aprendeu. Então a gente fazia um exercício e um trabalho. Eu não cheguei a gastar um bloco inteiro de folha 3 com 20 folhas, eu acho, porque eram bem poucos exercícios. Outra matéria que eu fiz, agora falando um pouco mais das obrigatórias do período mesmo, que eu teria que cursar em 17.2. Falando um pouco mais de analítica, né, que era uma das matérias obrigatórias de 17.2, né, do segundo período mesmo. Analítica 1 foi a primeira matéria que eu reprovei. Eu lembro que eu tinha largado muito de mão dela. Eu não ia nas aulas. Quando eu ia nas aulas, eu saía no meio das aulas para comer. Era uma derrota que acontecia. Mas depois eu acabei aprendendo a matéria. Analítica 1, a matéria basicamente é a química analítica quantitativa. A gente não trabalha muito com números. Então a gente trabalhava mais com mexer em equilíbrio e calcular alguma coisa, tipo pH, por base de um método gigantesco que a gente aprendeu, que é um método sistemático. Basicamente a gente usava esse método para tudo, com algumas variações dependendo do que a gente fosse trabalhar. Então era bem simples a matéria, só que era muita coisa para você saber, sabe? Era tudo muito parecido e você tinha que saber diferenciar as coisas. Mas não era muito complicada a matéria não, ela era bem simples na verdade. Outra matéria que a gente teve foi o laboratório, né, de analítica, a analítica experimental 1. E, gente, foi muito boa essa disciplina. A minha professora, ela era sensacional. Eu sei, é chato falar de professor, mas eu tenho que enaltecer essa professora. Porque ela era maravilhosa, ela ajudava bastante a gente. Eu aprendi muito analítica experimental. Mas é basicamente química quantitativa, né? Analítica quantitativa, né? Então a gente só observava por mudança de cor, precipitação, a gente fazia teste de chama, basicamente a gente tinha que identificar cátions e ânions em amostras que nos eram dadas. Mas na maioria das aulas a gente já tinha a amostra separadinha, né? Tipo o íon isolado em água. E na prova a gente tinha que identificar quais íons tinham ali misturados, né, na solução. E na última prova ela dava um sal pra gente saber qual era o cátion e qual o ânion, né? Porque um sal é formado de um cátion e um ânion específicos, que estão ligados entre si, fazendo interações e tudo mais. Mas basicamente era isso, era bem simples mesmo a disciplina. Eu lembro que essa foi a primeira vez que a gente teve que começar a usar óculos de proteção. A gente já usava luva, só que a partir desse período a gente teve que começar a usar aquelas luvas nitrílicas, sabe? As luvas azulzinhas. Só achar a caixa eu coloco aqui pra saber qual é. Mas são umas azulzinhas, não são as luvas de cirurgia de médico não. Aquelas de látex não servem porque elas são inflamáveis. Então se pegar fogo não adianta muito. Então aquela nitrílica não, se pegar fogo ela não é inflamável, dá tempo de você tirar. Outra disciplina que eu fiz foi cálculo, né? Eu tive dois cálculos nesse período, que foi o cálculo A e o cálculo B, né? 2A e 2B. E eu vou começando a falar do B. O cálculo B é uma das matérias que tem a ementa um pouco mais puxada, realmente. Muita gente considera ela o cálculo mais difícil de todos, mas justamente porque a matéria dela é mais complexa. A gente trabalha em cálculo 2B cálculo em duas variáveis, então duas ou mais variáveis, né? A gente foca mais em 2 e 3, até porque 4 dimensões e daí pra frente não é enxergável, é só palpável matematicamente, então para um engenheiro não serve de muita coisa, né? Basicamente tudo que você aprendeu no cálculo 1A, você vai aprender em 2B amplificado para duas ou mais dimensões, então meio que você generaliza o cálculo 1A para mais variáveis. Então você vai reaprender a fazer limite, você vai reaprender a derivar, porque você vai aprender tipos diferentes de derivada, derivada em diferentes direções, derivada com além da primeira derivada, né, derivada parcial, quando a gente faz derivadas em várias variáveis. Você vai aprender o gradiente, você vai aprender uma generalização do cálculo 1. É basicamente isso, é assim que eu costumo resumir o cálculo 2B pelo menos, né? Outra matéria é o meu amorzinho, que é cálculo 2A. Eu digo que era meu amorzinho porque hoje em dia, na verdade eu era monitor de cálculo 2A ano passado. Se agora 0.1 eu não sei se eu vou tentar a monitoria de novo de 2A ou de alguma outra disciplina. Mas cálculo 2A foi a minha matéria preferida do período, não tem nem como discutir. Cálculo 2A basicamente você segue
segue de onde você parou em cálculo 1A. Cálculo 1A ementa para em primitivas, né? A gente aprende a derivar, a fazer limite, e a gente aprende primitiva, que é um cheirinho da integral quando você vai aprender. Então, cálculo 2A você aprende de verdade as integrais, aprende formas de resolver as integrais, e você também, essa é na primeira parte da matéria, e a segunda parte você aprende sobre equações diferenciais. Você tem uma introdução em equações diferenciais, né? Porque esse é o legal dos cálculos. Eles têm uma sequência lógica. Então, tipo, no 1A você parou em um determinado ponto. No 2A você pegou esse ponto e estendeu. E esse plano para frente você vai pegar seguindo desse ponto ou aprofundando em algum assunto, né? Mas 2A, então, basicamente a gente aprende equações diferenciais no início, só as EDOs, né? As ordinárias que a gente aprende. A gente aprende primeira ordem, segunda ordem a gente aprende o específico do específico. Em 2A, no caso, né? Porque a gente vai aprender de verdade isso em outras disciplinas mais pra frente. Então, cálculo 2A, a matéria é bastante, na verdade. Você realmente tem que estudar e fazer os exercícios, mas não é difícil. É mais você pegar o jeito e entender a lógica da situação que você vai ir bem. Porque eu diria que não é um cálculo tão difícil quanto o 2B, né? Que a matéria é mais complexa. Mesmo não achando o 2B o cálculo mais difícil, eu acho que 2A é mais difícil por conta de você ter que desprender muito tempo para você estudar 2A. Porque cada jeito de resolver é diferente do outro. E você tem que pegar a prática de saber identificar qual jeito resolve qual integral, ou como você vai resolver aquela IDO. Porque 2A é muito sistemático. Eu digo sistemático no sentido de, se você entende, você pega o problema e já tem uma ideia de como resolver, já vai mais rápido. Senão você vai ter que descobrir aquilo no meio da prova. Isso não é muito aconselhável, né? As outras duas matérias que eu fiz foi a Física 1 e o FISESP 1. No vídeo passado, né, do primeiro período, eu cheguei a falar do cálculo 1, né, que muita gente tem medo. Física 1 é a mesma coisa, né? Geralmente o pessoal tem Física 1 no primeiro período também, aí tem junto com o cálculo. Mas o meu é no segundo. Mas não é esse bicho de sete cabeças. Física 1 é física, bastante física do ensino médio. Tem algumas coisas que vão além de física do ensino médio, mas basicamente é física do ensino médio. Só que aí vem um problema. Se você não teve uma base muito boa de física do ensino médio, like me, você vai ter que correr atrás, vai se ferrar um pouquinho, bater a cabeça. É bastante matéria, você não pode deixar acumular, porque uma coisa depende da outra e vai se tornando uma bola de neve. Mas você acaba conseguindo no final, se você entender toda a matéria e tudo mais. Essa matéria eu fui para VS, né, verificação suplementar, consegui passar na VS. A VS você vai ter que aprender toda a matéria para você passar. E eu aprendi toda a matéria e passei. Então, por isso que eu digo que física não é impossível. Você só tem que meter as caras e aprender física. Acho que a principal questão de física é você achar o seu método de estudo para entender a física. Porque se você acha o seu método de estudo, você consegue esquematizar como vai ser feito e melhor quando você já aprende as coisas de um jeito específico. Outra disciplina que eu tive, né, a última, foi laboratório de física, eu fiz ESP1. É super simples, nós comprávamos, né, uma apostila e essa apostila tinha experimentos de física. E eram experimentos bem simples, dos assuntos realmente que a gente aprendia em Física 1. Só que essa apostila ela já vinha com relatório, então você não é igual a química, os laboratórios de química, que você precisava fazer um relatório do zero, ou no computador ou na mão, né? Lá você preenchia mais a folha e tomava as conclusões necessárias. Só que a principal questão de Física 1, Física 1 e Física 2 também, né? A gente tinha que fazer bastante gráficos, né? A gente aprendia a fazer um gráfico cientificamente. Então, a gente tinha uma determinada de pontos para pegar, a gente tinha aproximações para fazer. Nós usávamos um método que a gente traçava a melhor reta para pegar os pontos e era basicamente isso que a gente fazia em todos os experimentos. Traçava retas, depois de analisar o teórico e comprovar que as leis da física são verdade, né? Então, esse foi meu segundo período, essas foram as matérias que eu cursei, né? Eu realmente aconselho quem queira puxar disciplinas para além do período,
pra ver como você reage, sabe? Porque não é todo mundo que gosta, mas também não é todo mundo que não gosta. Por exemplo, eu percebi que eu gosto de puxar muita disciplina, mas eu também percebi que costumo escolher algumas para deixar mais largadinhas. Então, isso que eu ando tentando me policiar para não fazer mais isso. Esse é inclusive um dos motivos que eu criei esse canal, né? Pra eu não deixar as disciplinas acumularem e largar algumas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Não esquece de curtir, comentar, assinar o canal. E aqui do lado vão estar passando alguns vídeos. Eu vou tentar colocar, mas não sei se vai. Eu vou tentar colocar alguns vídeos aqui para passar, porque vocês clicam. Aí vocês podem continuar assistindo. Então é isso. Tchau, tchau.